Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma vez nós vamos iniciar o nosso curso, nosso estudo de terça-feira, pedindo ao Alto que abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes, que a paz do Senhor possa inundar nosso coração, que o nosso pensamento possa ser aclarado, dilatado, para que possamos bem compreender as lições da Boa Nova e principalmente fazer com que essas lições se constituam a partir de hoje um patrimônio nosso, para que no mundo lá fora a gente possa utilizar todos os exemplos, todo o ensinamento no nosso dia a dia. Que nossos queridos mentores espirituais possam também, se possível, estar presentes junto de nós, nos orientando, nos intuindo e nos protegendo. Que hoje e sempre a paz do Senhor caminhe com todos nós, que assim seja. Muito bem, gente, hoje nós vamos já para o capítulo 90 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, né, sobre a psicografia do Chico Xavier. O capítulo 90 fala sobre o trabalhador divino. Quem seria esse trabalhador divino? A gente só interpretando o título, quer dizer alguém que está em atividade em nome de Deus. Quem seria esse? Quem seria esse eleito? Todos nós. Todos aqueles que se dispuserem a seguir o Cristo. E como que nós podemos nos tornar esse trabalhador? Olha, isso está intrínseco em nós. Intrínseco, ou seja, faz parte de nós. A partir do momento que nós estejamos preparados, trabalho não faltará. Até então somos alunos. Mais ou menos funciona isso como uma família nossa. Quando nós, pequenos ainda, ingênuos, crianças, nós somos ensinados, nós somos disciplinados, nós temos toda a orientação, toda a proteção, todo o carinho. A partir do momento em que nós vamos crescendo, vamos adquirindo a nossa independência e, consequentemente, nós vamos começar a tomar conta da nossa vida, constituir os nossos sonhos e por aí vai afora. Tá, isso a gente está falando da nossa vida normal aqui, como encarnado. E a nossa vida espiritual é semelhante. Enquanto ainda ingênuos, enquanto primitivos, enquanto crianças espirituais, somos tutoriados. Nós estamos sempre com alguém a nos orientar. Esse alguém, no plano espiritual, é o nosso anjo da guarda, nosso protetor, nosso mentor, com o nome que a gente achar mais adequado. Mas aquele espírito que tem uma grande afinidade conosco, que abraçou o trabalho de nos orientar, de nos proteger, de nos desenvolver. Mas vai chegar um ponto da nossa história que vamos adquirir a nossa independência. Não vamos mais precisar, porque já vamos saber caminhar com os nossos próprios passos. Aí é que vai estar constituída a nossa maturidade. Vai demorar um pouquinho? Vai demorar um pouquinho. Pouquinho. Alguns séculos aí. Mais ou menos. Eu ia falar milênios, né? Eu usei séculos assim para ser mais moderado.
Vai depender para falar a verdade, vai depender exclusivamente de nós, da nossa disposição. A gente pode evoluir 1000 anos em 10, ou 10 anos em 1000. A escolha é nossa, o tempo é nosso. Por isso a liberdade nos foi concedida para que nós tivéssemos realmente espaço para nos desenvolver conforme a nossa vontade. Se fosse diferente, nós não teríamos tanto mérito assim. Mas, voltando ao título trabalhador divino, é aquele indivíduo que já está preparado para o trabalho. Ah, mas quando que isso chega? A partir do momento que você desperta. Eu quero trabalhar, eu quero fazer a diferença. Isso é natural do ser humano. Enquanto infantis, ingênuos, enquanto egoístas, vaidosos, orgulhosos, nós queremos apenas receber. Queremos que tudo nos sirva. Mas a partir do momento que vamos adquirindo maturidade, a gente vê que nessa trajetória nós não desenvolvemos e muito menos nos sentimos satisfeitos. Pode ser uma facilidade, mas vai contra a marcha natural da nossa evolução. Então vai chegar um tempo que isso aí vai causar o quê? Vai ser aquela chatice, vai ser monótono, vai perder a graça. Quando você não tem determinada coisa, você anseia por ela, você sonha, isso te motiva. Mas a partir do momento que você a tem, ela já perde todo aquele interesse, toda aquela ilusão. Imagina quem tem tudo. Vem tudo de mão beijada, tudo facinho. Não dá valor. Porque o que nos dá essa sensação de felicidade, de satisfação, é a conquista. É a conquista. A partir do momento que você conquista, é outra etapa. E por aí vai, ininterruptamente. Então, por mais que o mundo possa nos oferecer coisas materiais, nós nunca vamos estar satisfeitos. Nunca. E chega um ponto que tudo nos fica cansativo, enfadonho, e a gente começa a ansiar por algo diferente. E esse algo diferente a gente nota onde? Nos outros. Nós somos seres sociáveis que necessita de uma vida social, e necessita do afeto social, necessita desse intercâmbio social, esse vai e vem. É como se aquilo que nós gerássemos batesse no outro e retornasse para nós. Então, precisa dessa outra figura para que retorne aquilo que realmente nós criamos, que vai nos satisfazer. Ok? Então, o trabalho vai acontecer quando nós estivermos realmente preparados, quando o nosso gatilho íntimo estiver falando assim, é hora de pôr mãos à obra. Então vamos ver a fala hoje de João Batista. Olha só, a primeira vez que nós estamos pegando João Batista aqui, né? Sim. Sim. Mesmo quando estamos a caminho, já aparecem uns estádiozinhos para a gente fazer. Né? Mas o trabalho para valer, aquela que está sobre a nossa responsabilidade, realmente, quando nós estamos preparados para aquilo, ele nos aparece sim. E ele é necessário, amplamente necessário, porque só de teoria a gente não vive. Teoria, a gente adquire muita no plano espiritual, quando estamos em processo reencarnatório, estamos estudando lá, planejando a nossa vida para cá. Teoria, tudo teoria. Tudo é uma beleza, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou estar em contato com isso, vou ter a profissão tal. Teoricamente, um plano perfeito. Chegou aqui, as coisas mudam de figura.
Tem. Não só médiuns, né? Médiuns é porque a gente fala da doutrina, mas muitas pessoas se ofuscam ainda com o que a matéria pode oferecer, né? O que esse mundo material pode oferecer. E por isso nós estamos num mundo de provas. O interessante é o seguinte, que você faz uma prova, você não foi bem, você faz outra prova. Você não foi bem, faz outra prova. E por aí vai, até você tirar um 10. Então, uma vez no plano espiritual, fizemos nosso planejamento reencarnatório, retornamos para a Terra, retornamos aqui para a nossa vida, não demos conta, tiramos uma nota muito baixa, erramos muito, retornamos para o plano espiritual, retraçamos as nossas metas e voltamos novamente. E por aí vai. E nesse vai e vem, a gente vai evoluindo bastante, mesmo que a gente erre muito. Vamos supor que se você tenha uma dificuldade muito grande de lidar com dinheiro, esse seja o seu tendão de Aquiles, lidar com dinheiro. Aí você reencarna, uma vez não dá certo, outra vez não dá certo, mas acontece que nesse quesito você falha, mas em outros você prospera. Então, mesmo que haja muitos erros em determinada prova, em outros ramos, em outras matérias, a gente vai sempre evoluindo, principalmente no campo social. Quanto mais nós convivemos com pessoas, mais aprendemos a tolerar, mais aprendemos a perdoar, mais aprendemos a ser humildes, mais nós aprendemos a ser ativos no bem, por aí vai. Então a reencarnação realmente é uma bênção muito grande. O progresso que se faz nesses 70, 80 anos que nós vivemos aqui em média é assim gigantesco perto da evolução que nós teríamos se estivéssemos na erraticidade ainda, só naquele convívio do lado de lá. A diferença maior que eu acho é o seguinte: aqui está tudo misturado, pobre, rico, pessoas ignorantes, pessoas inteligentes, tem de tudo. No plano espiritual não, há divisões. Ali impera a lei das afinidades, então você vai estar justamente com aqueles que se sintonizam naquela faixa vibratória. Aí você não tem tanto intercâmbio. Consequentemente, nisso a tua marcha dá uma desacelerada. Ah, mas você não pode ir para outras esferas, outras faixas vibratórias? Alguns sim, outros não. Não é todo mundo. Isso depende, varia muito. Então, depende da condição que aquele indivíduo já alcançou para poder realmente fazer essa ponte de um lugar para o outro. Aí acelera um pouquinho mais, porque vai trabalhar naquele mistério. Mas aqui, no plano físico, é muito mais acelerado isso aí. E pelo fato de nós estarmos totalmente alheios com o nosso comprometimento, isso nos dá o mérito. Você desconhece, mesmo assim foi lá e fez. Isso conta muito ponto. Isso denota realmente que nós adquirimos um grande avanço. Como ia começar, o computador já deu problema, né? Normal. Está aí o nosso próximo investimento. Necessário. Tem que ver se é só com a gente que acontece isso, né? Não deve ser não. Não deve ser não. Mas normalmente ninguém usa, né? Pois é. Fazer o quê? Vamos lá. O trabalhador divino, isso está em Lucas, capítulo 3, versículo 17. Uma fala de João Batista. Puseram em itálico aqui para me ajudar. É desse tamaninho, puseram em itálico. Vou ler que nem aquelas crianças de primário, tá? Primeiro ano primário. Ele... Não consegui ler, não. Quem vai ler para mim? O trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão. Limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Mas
queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas capítulo 3, versículo 17. Está escrito tudo isso nessas letrinhas aqui. Ele tem a pá nas suas mãos. Ou seja, tem um objeto de trabalho em suas mãos. Isso é só uma comparação, né? Limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro. Ou seja, aqui é uma metáfora dizendo que o Cristo tem o mecanismo para acertar todo mundo. Ele tem a pá nas suas mãos, o instrumento. Qual que é o instrumento? O Evangelho. Limpará a sua eira. Ou seja, o que é eira? Beirada, né? Os seus... Vamos dizer, o que está à margem do ser. Limpará. Ajuntará o trigo. O trigo seria o quê? O que você tem de bom no seu celeiro, no seu coração. Isso é dedução minha, tá? Por não ver lembrando aqui, ele fala tudo contrário do que eu estou falando. Mas tudo bem. Mas queimará a palha. A palha é aquilo que sobrou. Aquilo que não vai ter utilidade. Mesmo assim, alguma utilidade se dá a ela, né? Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Bom, vamos com o Emmanuel aqui para ver se a gente encontra um caminho. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Chamaram o Cristo Jesus, né? Joshua, Bar José. Viu quantos nomes? De vários desígnios, né? Jesus foi chamado de mestre, porque ensinava. O pastor, porque arrebanhava, juntava as suas ovelhas, protegia, alimentava. O Messias, o que é o Messias mesmo? O enviado, é isso? O significado de Messias? Estou certo? O Salvador, aquele que vai realmente... aquele que vai guardar a todos. O príncipe da paz, aquele que veio trazer a paz ao mundo. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que pacificará os detritos, é isso mesmo? Purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Está aqui num linguajar muito simplório, né? Usando figuras de linguagem. Ou é vinhas do Senhor ou serves, um dos dois. É com e-mail? Não sei. Deixa aí. Hoje vai que forçar a vista mesmo. Bom, vamos seguir. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos,
nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa a seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Bom, antes de terminar o último parágrafo desse capítulo, a Jesus foi dada uma missão, a de trazer à terra a mensagem do Evangelho, a Boa Nova. Isso todos nós sabemos. Mas não só trazer a mensagem, espalhá-la. Mas não só espalhá-la, vivê-la. Então a sua grandiosidade é tamanha, e em todos os personagens que nós conhecemos da história, mesmo aqueles que falharam na sua jornada, o exemplo do Cristo ficou ali, impregnado, latente. Por exemplo, uma das figuras mais icônicas dessa época, Pilatos. Quantos e quantos tem na conta de Pilatos aquele que foi o responsável pela crucificação, mesmo ele não querendo, mesmo com toda aquela a história que nós já conhecemos, ele ficou taxado como aquele que lavou as mãos, aquele que não defendeu o Cristo. Veja que rótulo. Imagina a gente naquela condição, cheio de pressão política, pressão de tudo quanto é lado, e traz uma figura dessa monta, tão venerado por tantos, tão protegido por tantos, protegido assim, tão escolhido. Quantas pessoas estavam ali hipnotizadas, seduzidas pelas mensagens cristãs. Mas nesse interim tinha a ordem dos trabalhadores das trevas, aqueles que lutaram contra a luz. E mais uma vez, o que acontece? O bem é pacífico e tímido. O mal não tem nada de tímido e totalmente bélico, totalmente agressivo. O que vai dar? Culminou-se o quê? No que nós já sabemos. Naquela barbárie, naqueles açoites infinitos, aquela mancha na história da humanidade que tão bem conhecemos, que culminou no Calvário, no Gólgota. Pois é. Mas mesmo esses que tiveram a imagem manchada na história pelo que fizeram com Jesus, tiveram a segunda chance. Vamos lá, vamos dar exemplos? O que aconteceu com Pilatos? Quem que sabe a história dele? Posteriormente. Ele foi exilado, né? Ele foi exilado, depois suicidou-se no exílio. Tá, mas isso aí é sabido. E depois? O que aconteceu com o espírito de Pilatos? Não teve uma chance? Teve. Retornou alguns anos depois. Essa história está retratada, já falei várias vezes aqui, no livro A Força da Bondade, do André Luiz Ruiz, pelo espírito Lúcius. Essa história é marcante, porque ele volta, reencarna
e tem uma vida de pobreza, absoluta miséria, sem contar uma ferida que nunca sarava, que era justamente onde ele traspassou a espada. Tinha sérios problemas de saúde e dificuldades do começo ao fim. Foi uma reencarnação daquelas tenebrosas. Aí a gente pensa assim, puxa vida. Então, a vida de punição, ele errou na reencarnação passada, errou com Cristo, então está amaldiçoado para todo sempre. Não, essa é a correção. Essa é a oportunidade, essa é a misericórdia. E no próximo livro do André Luiz Ruiz, ele narra o final dessa trajetória de Pilatos, quando, já em outra encarnação, ele volta agora como cristão. O que responsável pela crucificação, passou algumas décadas, retorna como cristão. Não só ele. É uma trilogia. A trilogia começa com O Amor Jamais Te Esquece. O segundo livro é A Força da Bondade. E o terceiro livro é Sob as Mãos da Misericórdia. Todos esses livros tem na biblioteca. E então a gente vê por aí que ninguém está perdido. A amante do Pilatos, no primeiro livro lá, né, na época do Cristo, era Fúvia, se não me engano, não é? É isso mesmo, né? Fúvia. Pois é, ela era ruinzinha, não era? Quem leu há 2000 anos vai saber que ela era meio ruinzinha. Pois é. Ela não era as pessoas mais... Pois é. A vida foi tão cruel com ela na próxima encarnação. Ela sofreu tanto, 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 tanto. Mas o sofrimento foi aquela depuração que fez com que ela compreendesse os porquês da vida. Interessante, ela era amante de Pilatos, né? Pilatos retorna como filho dela. E ela se converte ao cristianismo também. Interessante. A gente vê os vilões se transformando posteriormente em mártires. Então, isso denota que ninguém está perdido. Ninguém está perdido. Como Pilatos ele estava apto a ser o trabalhador do Cristo? Não, era o trabalhador do mundo, o trabalhador de Roma, dos seus interesses. Tinha muitos interesses escusos que ele fazia a partir do cargo político que ele tinha. Então, ele trabalhava por ele, sempre para ele, pelos seus prazeres, pelas suas posses e tudo mais. Quando perdeu tudo, o que sobrou? O alto. Aí que ele ganhou, realmente. Então, às vezes, é necessário perder tudo para que você possa ganhar. Interessante, né? A mesma coisa se deu com o Herodes o Grande. Olha quanta coisa que ele fez. Quanta coisa errada. Só aquela parte lá de matar as crianças até 2 anos de idade, já foi uma coisa assim, bárbara, para marcá-lo pelo resto da eternidade. Mas ele se reequilibrou. Ele se recuperou. O próprio Públio Lentulus, ele não aceitou o convite do Cristo para segui-lo, para trabalhar pela obra, pela boa nova. O que aconteceu? Nessa mesma encarnação, ele foi cegado pelo seu próprio filho, morreu lá em Pompeia, na erupção lá do Vesúvio,
retornou 50 anos depois na figura de Nestório como um escravo, tornou-se cristão. Trabalho até hoje. E nós estamos falando aqui de uma obra que ele escreveu. Estamos falando a versão dele, do senador Públio Lentulus, hoje, 2024 anos depois. A vida tem os mecanismos para cada um, para acertar a vida de cada um de nós. Ah, mas tem indivíduos que erraram brutalmente, esses vão ser mais complicados ainda. Tem. Se a gente pegar, por exemplo, nos tempos atuais, Hitler, faz o que? Não faz uns 80 anos, mais ou menos, né? 70, 80 anos, matemática não está muito boa. Não. Um século, que seja, da sua vinda. Não faz mais de um século que ele nasceu, né? Ele estava presente na Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi em 1919, se não me falha a memória. Então ele deve ser de 1900 e alguma coisa. Então já faz mais de um século que ele nasceu. Mas o que ele fez foi, assim, brutal demais. Se comparar com Pilatos, Pilatos é um aprendiz. O Pilatos foi ruim para um, para outro, para o Cristo. Mas ele não foi o mentor. Ele não foi o mentor. Ele foi aquele que lavou as mãos. Ele tinha seus erros. Tudo bem, ele é responsável por todos os erros. Mas, agora, por exemplo, se você for lá pelo lado de Caifás, Caifás já é outra figura. Se for comparar Caifás com Pilatos, quem que é o piorzinho? Tanto é que, na outra trilogia do André Luiz Suíça, também falo sempre disso, que é o Despedindo-se da Terra, Esculpindo o Próprio Destino e Herdeiros do Novo Mundo. Nesses livros, se não me engano, no terceiro livro, aparece a figura de Caifás. 2000 anos depois do que aconteceu lá no passado, e ele continua perseguindo o Cristo. Olha que interessante, 2000 anos e não mudou. E o Pilatos, que foi aquele que é responsável pela crucificação, passado algumas décadas, alguns anos, não me recordo quanto tempo, ele já retorna numa reencarnação educativa e posteriormente, na outra reencarnação, ele já volta como cristão. Já assume, né, a identidade cristã. Então, para uns é acelerado, para outros é mais demorado. Então, quando que virá o nosso trabalho? Quando estivermos preparados. E essa preparação aqui é íntima. A gente que vai saber a partir do momento que vai ser imperativo dentro de cada um de nós. Você vai se cobrar. Ninguém vai falar para você, você tem que fazer isso, tem que ser aquilo. Como por aí afora costumam falar, você é médico, tem que desenvolver, tem que ir no centro trabalhar. Não necessariamente. Só porque é médium, tem que ir no centro e tem que trabalhar? Não. Você vai assumir essa função se o seu coração estiver apontando. Mas é uma imposição do alto. O alto não impõe nada. Nunca vai impor nada. Porque a partir do momento se o alto impor alguma coisa para a gente perde o mérito. Ele vai nos dar o cenário. Você vai nascer em tal lugar, tais pessoas. A partir dali, o que vai desenvolver é por conta sua. Então, você pode vir com todos os caracteres mediúnicos. Se você não quiser trabalhar com isso, ninguém vai te forçar do plano espiritual. Porque se forçar, tira o teu mérito. Então,
O que quer dizer esse mérito? É a satisfação de você fazer uma coisa por sua vontade própria. Então, se o trabalhador não está preparado, ele é imposto um serviço, que lógica que tem isso? É porque é uma chance de que alguém errou muito no passado de ressarcir seus débitos assim de uma forma mais acelerada. Pode ser, pode até ser. Vamos supor o seguinte: eu em determinado vilarejo, lá no século, 2 séculos atrás, eu impedi o avanço educativo, médico daquelas pessoas. Chegava o dinheiro ali, eu desviava e não passava nada para a comunidade. Ou seja, eu desviei tudo para mim em malefício dos outros. Então, tudo que aconteceu com eles está na minha conta. Ok? Então, eu tenho uma conta coletiva. Eu tenho um débito coletivo. Então, o Alto nos recomenda o seguinte: você tem um débito muito grande, retorna como médium e vai ajudar essas pessoas. A gente vai colocar vocês tudo num cenário próximo e você vai ter, pela mediunidade, condições de auxiliar. Aquilo que você fez de mal, você tem condição de fazer o bem agora. Tudo bem, é uma indicação. Quando chega aqui, ou você abraça essa causa ou não. E quantos abdicam dessa causa? Porque não se acham preparados, não querem. O que adianta você fazer alguma coisa contra a tua vontade? Nada. Por imposição? Mesma coisa se eu falasse aqui, para vocês, querem ir para nosso lar quando morrer? Todo mundo fala assim, quero. Então é o seguinte, assina um cheque de R$1.000 aqui para te doar para caridade e vocês já estão com o recibinho do apartamento lá em nosso lar. Aí vocês falam, legal. Qual que é o mérito? Nenhum. E aí? É certo isso? Não existe esse negócio de facilitadores. Porque o que nós estamos a desenvolver é o nosso eu. Sem desenvolver o nosso eu, a gente não vai. É como se fosse assim, é necessário criar as asas para você voar. Se você não faz nada para criar as asas, você não vai voar. É por aí. Em relação à mediunidade, há muitas pessoas que, apesar de não trabalhar na mesa mediúnica, sim, as pessoas vêm aqui no centro e elas trazem espíritos, acompanham ela, pela própria mediunidade que ela tem, ela acaba atraindo espíritos necessitados que vêm aqui. E acontece sempre, às vezes, na maioria das vezes, quando a pessoa toma um passe ali, o espírito fica aqui para ser atendido no outro professor. Não necessariamente ela está trabalhando mais. Pelo fato dela estar viva aqui nos estúdios, viva aqui tomar passe, a necessidade do espírito e a mediunidade dela, os dois se atraem para que o espírito venha aqui se atender. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer sim. Porque o médium nada mais é do que aquela chama que se acende e que atrai outros. E isso que eu estou dizendo, estou respondendo inclusive uma pergunta que a Mirella me fez mais ou menos 2 anos atrás. Fez essa pergunta que Paulo me fez. Se havia a possibilidade da pessoa atrair o espírito necessitado e trazê-lo até aqui para que fosse atendido de outra forma, sem interferência do médium do espírito. Olha, nesses casos assim mais complexos, eu apelo para um episódio assim notório, que é o filme Ghost, educativo ao extremo. Tem uma cena do filme Ghost em que a Whoopi Goldberg, que é a médium, né? Ela começa a ouvir o Sam falar, né? O Patrick Swayze falar.
E ela fica assim. Quem está falando? Nesse diálogo, o Sam, ele nota que, olha, eu falo e ela ouve. Então é a porta que se abriu. Ele queria comunicar-se com o mundo dos encarnados. E ali abriu-se uma porta. Então o que aconteceu? Ele começou a infernizá-la. Não foi isso que está retratado no filme? Outros espíritos, posteriormente, o filme decorre, acham essa brecha e começam a procurá-la também, para trazer mensagens, para trazer uma comunicação. Então o médium é essa porta que se abre. Então, num caso específico, como ali relatado no filme, uma vez que sabe que é uma porta que pode fazer com que você se comunique com seus entes queridos aqui no plano físico, vai estar atrelado. Mas eu digo de caso específico que aconteceu aqui dentro do centro. Eu fui uma vez no irmão, que aconteceu na minha presença e que eu ajudei da forma que podia, né? Mas aconteceu várias vezes. Então, por essa característica, ou até pelo magnetismo pessoal mesmo do médium. Atrai. É como se fosse a luz e os insetos. É hipnotizante, é mais forte que eles. Então existe realmente uma força atrativa grande nos médiuns que atraem outros espíritos. Então pode ser que nesse interim, mesmo a pessoa não sendo exercendo atividade mediúnica, ela pode sim estar indiretamente fazendo esse tipo de trabalho aí, né? Atraindo e consequentemente outros acompanhando, talvez esperando uma brechinha para dar uma comunicação, não sabe, pode ser N coisas. Bom, último parágrafo. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantendo aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Nossa, não tem nada a ver com o que eu falei. Vamos de novo. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Agora fez sentido. Não vos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, quando nós nos dispomos a trabalhar, uma das coisas que a gente costuma pensar é o seguinte: eu sou tão pequeno, sou tão insignificante para tal obra, para fazer tal coisa, eu tenho tantos defeitos. Só que aí a gente se depara com esse texto que vem ali, o Cristo sempre ao nosso encalço, ajudando-nos, limpando-nos e protegendo-nos nessa empreitada. Nunca estaremos sozinhos. Cada vez que nós abraçarmos a doutrina do Cristo, com fé, com vontade, com dedicação, não nos faltará apoio. Vou lembrar mais uma coisinha. Quando houve a crucificação, os apóstolos ficaram totalmente sem chão, sem saber o que fazer. Até o momento em que Jesus aparece para eles, a gente sabe aquele episódio, as portas fechadas, Cristo se materializa e conversa com o outro. A partir do que nós chamamos de Pentecostes, né? A partir daquele momento, eles foram assim agraciados. Ou seja, os espíritos de luz,
os trabalhadores da seara do Cristo vieram até dar no trabalho que estava iniciando. Então eles começaram a falar o quê? Em outras línguas, começavam a falar inspiradamente, passaram a não ter mais medo, suas mãos curavam, suas preces eram poderosíssimas. Tudo neles foi sendo duplicado. Por quê? Já estavam preparados para um mistério, para o trabalho a que estavam destinados. Trabalhador pronto? Aí a moçada lá de cima veio, vamos que vamos. E o resultado está aí. Graças a essa empreitada, nós temos esse acervo gigantesco de informações sobre o Evangelho, que dá-nos um norte. É tanto e tanto livro, é tanta passagem para ensinar uma coisinha só, o que é o amor. É muita coisa para ensinar o básico. É tanto e tanto exemplo. É que a gente tem que ver no erro dos outros os nossos próprios erros. Então a gente lê, vê as histórias, os Pilatos da vida, as Fúlvias, os Públio Lentulus, e a gente vai se identificando em cada um desses personagens. Consequentemente, a gente vai vendo o erro deles e a gente vai comparando, isso eu não posso fazer. É muito educativo. Mas a partir do momento que a chama da vontade se acende no nosso coração, nada, absolutamente nada, nos detém. Nem a morte. Vamos para o próximo? Mania de olhar para trás, não está funcionando. É tique. Capítulo 91. É uma fala de Mateus. Capítulo 27, versículo 4, é isso? Isso é contigo. Poxa vida, que título, hein? Isso é contigo. O que quer dizer isso? Isso é contigo. Olha que título. Está te dando uma opção. É isso? A escolha é sua, isso é contigo. Deve ser isso, né? Vamos ver o que o texto fala. E disse, 2 pontos, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Essa foi forte, hein? Deu para entender, né? Vamos de novo, se eu conseguir ler de novo. E disse, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. O que a gente pode deduzir disso? Opa, eu fiz alguma coisa errada. Assumi, fiz isso errado. E outros falaram assim, tá, mas esse é problema seu. Resolve. É mais ou menos isso? Na vida, alguém vai pagar pelos meus erros? Não vai. Pelas minhas escolhas? Não vai. Então, isso é contigo. Por isso a importância grandiosa do livre-arbítrio. Você não pode terceirizar a culpa, de jeito nenhum. Você pode ir para o caminho que você quiser. Responsabilidade é sua. Mérito, se houver vitória, acertos, exclusivamente seu. Débitos, exclusivamente seus também. Vamos ver se é isso. Vamos lá? O que Emmanuel fala sobre o nosso capítulo 91.
A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. Tá. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade. Judas foi irresponsável? Não, ele estava agindo conforme o seu modo de entender. E vamos ser advogado dele aqui. Judas era ruim? Não era. Em alguns livros que eu li, Jesus tinha uma especial predileção por Judas. Sabiam? Ele era muito atencioso, muito paciente com Judas. Tanto é que quando Cristo acaba de falecer lá na cruz, seu espírito desprende do corpo físico, a primeira coisa que ele faz é descer à mansão dos mortos. Lembra dessa prece? Desceu à mansão dos mortos. Eu só sei disso, só lembro disso do catecismo. É Salve Rainha? É isso? Nossa, vocês não fizeram catecismo? Não. Eu acho que é o creio dos padres, desceu à mansão dos mortos no terceiro dia. Subiu ao céu. Está sentado ali. Ele foi de corpo do sepulcro e ressuscitou no terceiro dia. É isso? Segundo esse texto. Eu não subentendi assim, não. É que o corpo dele realmente tem que ressuscitar. Você fez o catecismo melhor que eu. Fiz, a minha mãe era catequista. Né? Eu ia para jogar bola no seminário lá. Eu joguei muita bola lá. Eu concordava desde criança, mas eu também não questionava, não. A Santíssima Trindade, para mim não entrou na cabeça. Só que eu também não questionava, né? Ela dizia e eu aceitava, eu não concordava. Você vai entender o que é a Santíssima Trindade se você ler o livro A Esquina de Pedra. A Esquina de Pedra. Tem na biblioteca. Narra os primeiros cristãos. E dentre um dos que eram líderes da Igreja do Caminho, ele tinha o hábito de, ao abençoar, ele falava assim: em nome do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Era essa fala, era essa bênção que ele dava. Em nome do Pai, em nome de Deus. Pelo Filho, Jesus. No Espírito Santo. O Espírito Santo é a comunidade de espíritos angélicos que trabalhavam junto com Cristo. Então, no livro A Esquina de Pedra, você vai ver isso e muito mais. Narra a história dos últimos mártires do cristianismo. Os últimos 40 que foram mortos. E vou dar um spoiler aqui. Sabe como é que eles morreram? Tem curiosidade de saber? Eles morreram na guerra. Os últimos não. Os 40, eles foram obrigados a entrar num lago gelado. Morreram de hipotermia. Eles tiveram que entrar no lago gelado e ficar lá até morrer. É isso. Aí, vocês não vão ler mais o livro, né? Não, mas em relação à Santíssima Trindade, o que eu vim saber depois, né? Depois, eu vendo outros trechos da Bíblia, e até filmes mesmo, né? Quando Jesus se dirigia ao Pai. Então, se ele está se dirigindo ao Pai, apesar do Pai estar nele, né? Mas o Pai está fora dele. Então, o Pai é outro.
a quem ele se dirige, né? Então, só por aí eu já não concordar. Mas isso é uma incoerência, né? Esse capítulo anterior aqui, referente a uma fala de João Batista, né? Então, João Batista está dizendo ao povo, né? Porque o povo questionou se ele era o Messias, se ele era o Cristo, né? Que veio, só que ele veio 1 ou 2 anos antes de Jesus, né? Batizando o povo no deserto lá, e ele batizava para dizer para o povo assim: ó, eu estou lavando os seus pecados com água. Agora o próximo que virá, o que virá com a ferramenta, e essa ferramenta ele lavará os seus pecados com o Espírito Santo. Ou seja, ele batizará vocês com o Espírito Santo. Né? Então, a fala repete a Jesus, que Jesus vem com as ferramentas para limpar a alma das pessoas, não ferramentas, logicamente, o trabalho para a ação. Sim, é uma figura de linguagem, né? Então, o Espírito Santo foi trazido por Jesus para realizar o batismo, né? Depois de João, porque João batizava com água. É só uma figura de linguagem, é você renascer, morrer o seu eu velho e renascer o seu eu novo. Aquele eu bélico, primitivo, mau, vai dar lugar agora a um novo ser. Então, quando você entra em determinada religião, você se batiza, você faz o quê? Você está entrando naquela nova concepção de vida cristã. Então, você abandona seu eu passado, seu eu antigo, e nasce agora um novo ser. Justamente. O que a gente fala aqui na doutrina espírita, como se fosse a reforma íntima, né? Reforma íntima. Você deixa de lado tudo que é ruim e começa uma nova jornada. Por que eu estava falando isso? Agora esqueci também. O que eu estava falando? De Judas, né? Estava falando em Judas. O que eu estava falando de Judas? E Jesus sempre encarnou, a primeira coisa que ele fez foi descer para ir para Judas. Eu estava aqui, o caso de Judas, né? O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. Ah, tá. Então, lembrei. O Judas, ele era uma pessoa que amava Cristo. Em outras obras que eu já li que retratam a convivência de Jesus com os apóstolos, narra essa proximidade de ambos. E há, sim, um grande cuidado de Jesus para com ele. Lógico que já antevendo, já sabia de antemão o que iria acontecer. E, consequentemente, o seguinte: conhecendo Judas como Jesus conhecia, sabia que o remorso ia ser cruel. Por isso, ele tinha tanta e tanta preocupação com ele. Sabia que a missão dele, se aqui isso é uma missão, né? Mas o que ele ia fazer ia mudar o destino ali do Cristo, ia ter repercussões psicológicas nele muito complexas. E foi tão complexo que foi o apóstolo que mais demorou para se reequilibrar. Ele só conseguiu reequilibrar-se, livrar-se dos débitos adquiridos nessa passagem quando ele reencarna na França como Joana d'Arc. Ali, ele sofre na pele exatamente o que ele infligiu ao Cristo. Não. Ele tentou dar uma forcinha. Ele foi dar um empurrãozinho. Vai, Cristo, vai. Reage, homem. Né? Ele falou, reage, homem. O homem não reagiu. Eu já vi em algum relato, não me lembro exatamente aonde,
que Judas, ele teria, assim, ele entendia que como Cristo fazia todos aqueles milagres, na hora que ele chegasse lá no próprio julgamento, ele ia transformar o mal em bom, ele ia conseguir se safar dali e sair como rei. Ele sairia coroado daquela situação. E evocar a sua legião de anjos para combater os tiranos. Essa é a visão. Então, que quando ele viu o Cristo condenado, aí ele voltou lá, né, a Caifás e falou: não, eu me arrependi, eu pequei, eu não fiz para que ele fosse condenado. E jogou as moedas lá para Caifás. Né? Não é provável que tenha sido, eu estou até com o texto aqui, mas não vi quem que falou para eles. Eles é problema seu. Se arrependeu, você está entendendo que você pecou, agora. Se vira, né? Agora é contigo. Exatamente, isso mesmo, Geraldo. E disse: pequei, traindo sangue inocente. Traindo ou tirando? Traindo, né? Eles, porém, responderam: que me importa? Que nos importa? Isso é contigo. Lavar as mãos danado também. O povo ruim. A verdade, hein? Não posso falar muito, não. Vai que é a gente, né? Ou eu estava lá. Eita. Não, precisa de misericórdia mesmo, né? É bobinho. Pois é. A gente não sabe, a gente brinca aqui só para descontrair, mas a gente não sabe o nosso passado. A gente pode ter feito coisas muito piores. Graças ao bom Pai tem misericórdia nesse mundo. Porque se não fosse misericórdia, nós estaríamos perdidos. Imagina se liberasse assim, indefinidamente, a lei do olho por olho e dente por dente. Puxa, ia demorar muito, mas é muito para ressarcir os débitos. Se é que eu ia conseguir, né? Porque você ressarce um, mas o outro se endivida. Então vai ser aquela... Um vai ser sempre o algoz do outro. Então aí não funciona. Sem a lei de misericórdia, realmente fica muito complicado, muito difícil. Vamos seguir aqui. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Minha leitura está terrível, né? Nem eu estou entendendo o que eu estou lendo. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Se você for imprevidente no que você faz e agir em desconformidade com o que deve ser feito, com as lições cristãs, vai ter consequências desastrosas mesmo. E para ressarcir isso, não vai ser fácil. Falar em Joana d'Arc, nós estamos tocando no assunto. Quem que leu o livro de Joana d'Arc? Já leram o livro ou assistiram o filme? Não? Eu tenho filme em VHS, tá? Se alguém tiver ainda videocassete, eu empresto a fita. Eu acho que eu tenho DVD também. Se bem que no YouTube deve ter o filme. Filme muito bom. Vocês sabiam que, eu não sei qual livro que eu li falando sobre Joana d'Arc, que uma vez atada ao poste e o fogo começando a crescer, ela desencarna antes do fogo atingi-la? Sabiam disso? Ela é retirada antes do fogo atingi-la. Interessante. Justamente, o mérito. Então, você vê tanta gente, né? Cada um.
levava para fazer a chacana, ele estava pensando. Eu não lembro dessa parte, preciso ler o livro de novo. Eu li só 4 vezes. Essa eu lembro. Essa eu lembro. Eles dão uma forcinha, né? Eu acho que eles entram num estado de êxtase também, que facilita. Mas aqueles que são muito materialistas ainda, que têm aquele apreço para a vida, ficam ali mais presos ao corpo e vão ter maior sofrimento, né, nesse. A fé dos cristãos estão indo para morrer, principalmente para cantar, para louvar a Jesus, e não morrendo e sorrindo, né? sorrindo. Ela sente, né? A marido, eu não lembro como é que ela morre. Todas as joias são a mesma, né? Na Boa Nova? É. Não, Joana de Cusa é do época de Jesus. Mas não é depois da verdade? Não. Mas a Joana de Ângeles é uma das encarnações dele. Peraí, eu não entendi. Peraí, eu não entendi. Você tinha falado que Joana de Cusa era Joana d'Arc? Não, né? Não, Joana de Ângeles. Ah, de Ângeles, tá. Eu entendi Joana d'Arc, por isso que eu estou discordando. Não, Joana de Ângeles é Joana de Cusa, tudo bem, aí faz sentido. Tudo consta a Joana d'Arc era o próprio Judas. Foi a última expiação. Depois teve uma imigração no Brasil também, na Bahia, também tinha um Tinha. E outra coisa interessante da Joana d'Arc é o seguinte: ela foi para o exército, tanto de homem e ela de mulher. Ninguém tocou um dedo nela. Ninguém tocou um dedo. Não é uma coisa comum de se acontecer. Também naquela época. Ainda mais sendo prisioneira. E se fosse... interessante da história da Joana d'Arc que ela foi condenada pela própria igreja, né? Ela foi traída, igual o Cristo foi traído, né? A história foi idêntica do começo ao fim. Em 1920, se eu não me engano, na década de 20, ela foi, como é que fala, canonizada, né? Canonizada pela própria igreja. Canonizada, e hoje ela é a padroeira da França. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque na Olimpíada nem falaram dela, né? As coisas estão meio viradas atualmente. As coisas estão meio viradas nos tempos atuais, mas vai mudar. Isso aí vai mudar. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias de derrota temporária. Ou seja, nas vitórias sempre vai estar cheio de gente à nossa volta, na glória, mas na derrota, só os que nos amam. Interessante também você ponderar sobre esse parágrafo aqui, é o seguinte: quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados da sua iniciativa, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Quando nós vamos
para uma determinada empreitada, sempre terão aquelas pessoas simpatizantes do que nós estamos fazendo. Então nunca nos faltará auxílio. Por exemplo, coisa boba, quando lá em 2010, se não me falha a memória, a gente resolveu fazer a nossa biblioteca aqui no centro, não tinha biblioteca, vamos fazer. Lançamos a ideia no nosso curso do sistematizado. Cada um colaborou com alguns livros. Eu peguei os meus que eu tinha em casa, as pessoas também pegaram aqueles livros que já leram, trouxeram para cá, catalogamos, pusemos no armarinho, fizemos as fichas. Tiveram pessoas que abraçaram a ideia. Hoje nós temos uma biblioteca ali muito bem organizada. Então, a partir de uma ideia, outros vão se agregando, se unindo a ela e desenvolvendo cada vez mais. Assim foi o cristianismo. Jesus trouxe aquela ideia. Outros tantos se juntaram a ela, a essa ideia. E começou a propagação. E isso foi passando de geração em geração até chegar nos nossos dias atuais, espalhados por todo o mundo. Olha como é que o bem, ele atrai. Isso concatena muito bem com o título anterior, que foi o trabalhador divino, quando o trabalhador está pronto. E você identifica onde você quer trabalhar. Por exemplo, quando eu tinha lá meus 17 anos de idade, entrei no centro pela primeira vez, foi o meu primeiro pensamento? É aqui que eu quero ficar. Essa frase eu falei para mim mesmo. Aqui é o meu lugar. Que eu me identifiquei com a doutrina, com a casa, com aquilo que ela fazia, com esse tipo de trabalho. Então, quando você está preparado para aquela missão, você se identifica com ela e segue adiante. Por exemplo, quando criança, eu falava duas coisas. Bem criança. Quando a professora perguntava, ou alguém perguntava, mais velho, o que você quer ser quando crescer? Duas coisinhas. Médico ou jogador de futebol? Médico porque é uma profissão nobre. Ou jogador de futebol porque era aquilo que eu gostava de fazer. Muito bem. Passa-se o tempo, a gente vai crescendo, chega à idade adulta. No que eu quero trabalhar? Deus me livre de medicina. Pavor de sangue. Jesus, não. Então, aí outra coisa, meus irmãos queriam que eu fizesse advocacia. Eu falei, de jeito nenhum. Fiz vestibular de direito, passei. Não vou. Não. Que trem chato que esse negócio, não vou. Então, não vou falar mais mal, que eu costumo falar mal de advocacia. Se tiver algum advogado aqui, estou perdido. Mas eu não gosto. Hã? Vou ter que procurar um advogado para me proteger, para me defender. Mas não é a minha praia. Aí eu fui identificar a minha aptidão nas exatas. Principalmente na parte administrativa e na parte de informática. Programação, muita facilidade nesse campo. Mas em outros... Eu queria advocacia e fui nas exatas. Mas não queria exatas. O meu foi por opção mesmo. E eu fui mais ou menos autodidata, porque eu não aprendi sozinho. Eu não fiz faculdade. Então, tudo que eu sei hoje eu aprendi na marra, trabalhando. Mas porque eu gostava. Porque eu dediquei-te à facilidade. Para ter uma ideia, eu cheguei a fazer uma programação em SQL e eu tive uma aula de 1h30 e no final do dia eu já estava desenvolvendo programas, fazendo programas em SQL. Falei grego, né? Tá. É um pouquinho da minha arrogância, né? Eu também tenho direito a ser um pouquinho arrogante, vaidoso.
nem tem direito, sou filho de Deus. Mas é para ver que quando a gente tem as aptidões, a gente vai por aquele ramo. Né? Imagina se todo mundo fosse igual. É aquela história também no nosso lar. Né? Uma coisa que todo mundo pensava, agora já estou mudando os pensamentos. Que no plano espiritual só tem médico e enfermeiro. Né? Tanto que no centro espírita falava o quê? De médicos e enfermeiros no plano espiritual. Não existem outras profissões lá. Muito pouco faladas. Principalmente nas reuniões mediúnicas. Falava assim, o que você vai ser acompanhado por esse médico agora, por essa enfermeira. Só falava em médico e enfermeira, médico e enfermeira. Se tiver padeiro, se tiver engenheiro, está perdido do lado de lá. Vai ter que... Não, gente. É tudo uma continuação. Oi? Quantidade doente. Precisa, né? Mas faz sentido. Mas nem todos são doentes também, né? Tem um pessoal normal também. Não, vai lá não tem resguardo. Tem os responsáveis. Quem vai me identificar a água? Essas perguntas a gente faz. Eu não lembro, eu tenho uma memória ruim assim, para guardar muitos fatos, mas nos livros de André Luiz, vocês chegaram a ler falando que tem algumas fábricas do lado de lá. No nosso lar falava uma coisa assim, onde havia confecção de vestuário. Tem, né? Eu também acho, porque aqui o plano físico é a cópia do plano espiritual. A cópia mal feita do plano espiritual. Então, se tem aqui, naturalmente tem que ter lá. Se tem, por exemplo, o aeróbus do lado de lá, que é um veículo, é sinal que deve ter mecânica. Não é possível que o negócio lá é fantástico. Ó, lá é movido pela energia do pensamento. Pois é. Não tem motor físico. Ó, eu não sei, isso eu já não sei. Eu não cravo. Tudo muito próximo, os carros nós também não vai ter motor físico, vai ter motor elétrico. Ah, sim. Não, mas a minha área é totalmente diferente. Eu tenho curiosidade e facilidade. Eu tô tão primitivo ainda. Eu tô tão primitivo que quando você começa a ler o nosso lar, você sabia que havia contrabando de alimentos não permitidos. A primeira coisa que eu vou fazer é procurar esse contrabandista lá, para ver se passa um torresminho. Passa um torresminho ali. Mas tinha torresmo no calabouço? Esse negócio de aguinha, que essa aguinha frutificada, parece que pega tão mal, né? Mas parece que a gente vai passar fome lá, a gente vai ser pele e osso. Espírito, pele e osso? Não faz muito sentido, né? Pensa bem. Não, ministério da união divina, o que está dizendo? Só ressurreição. Tanto é que na classificação, né, do plano espiritual, principalmente já no nosso lar, quando chega já no início do governador, alimentação e água. Carne e água. Não, agora falando sério, a gente precisa alimentar, porque é um impositivo da nossa evolução. Se não fosse um impositivo, a gente não se movimentaria e, consequentemente, o nosso desenvolvimento do intelecto seria muito lento. Então nós temos que nos esforçar demais para nos manter vivos. Então você usa a inteligência para você buscar comida. Isso nos meios mais primitivos. Então, isso estimula o quê? A parte pensante, estimula o cérebro. Isso faz com que a evolução vá
se acelerando. Então é impositivo. Se nós, aqui, reencarnados, na condição que nós estamos, se a gente não precisasse se alimentar, vou falar uma coisa para você, ninguém se movimentaria. Todo mundo dentro de casa assistindo televisão. Queria ver quem que ia fazer os programas de televisão. Ia ser um negócio. Ia ser aquele mundo assim, perfeitinho, igual na era medieval se pensava. Como que é o céu? O céu é aquela tanto de nuvem, aquelas nuvens fofinhas de algodão, você sentado na nuvem com uma harpa, tocando uma musiquinha, nada de bateria, nada de guitarra, é só uma harpazinha. E para comer uma uvinha, uma uva. Então, olha, é uma visão bem humana, infantil, logicamente, mas que denota os nossos anseios. A gente quer o quê? Ociosidade. A gente trabalha a semana inteira pensando o quê? No final de semana. Para quê? Para não fazer nada. Não é para descansar, é para não fazer nada. Então, se a gente não tivesse que fazer nada, a nossa evolução seria muito mais lenta. Por isso, nós estamos num mundo ainda que tem um tridente ali atrás da gente, nos estimulando a ir para frente. Porque se não tivesse, a gente não estaria em marcha acelerada. Ia ser muito mais difícil a evolução. Mas o pessoal estava convencendo os matemáticos, querendo convencer o governador que as energias da carne eram necessárias. Uma proteína vai bem. O governador teve que o plano mais superior. Aí está a maior prova que a natureza não dá saltos. Mesmo que você estando no plano espiritual, você está muito ligado às coisas do plano físico. Mas aqui no plano físico mesmo, a gente tem um exemplo da pessoa, logicamente, que não tem uma vida, não tem energia suficiente para realizar a tarefa, né? Mas o soro, né, quando a gente está internado, dependendo do estado que está, o soro mantém uma sobrevida da pessoa durante quanto tempo? Sei lá, a pessoa em coma fica lá durante 7 anos em coma, alimento, às vezes por sonda, mas tem casos que é só soro, né? 7 anos, 10 anos. Então, não tem logicamente a energia para fazer o que a gente faz, né? A sobrevida ele mantém. No soro, né? A gente olha o nosso olho não tem. Pois é. Nesse caso específico, só o cérebro nosso consome 25% da energia que o nosso corpo produz. Se você está em coma, seu cérebro não vai usar esses. O cérebro já está economizando. Economizando. Lógico que o cérebro continua trabalhando, porque é ele que mantém os outros órgãos funcionando. Então o cérebro está consumindo energia, mas nem tanto. Nem tanto. Então, bom, também eu não fiz medicina, eu não sei nada disso. Então, nem sei porque nós estamos falando disso, eu até perdi. Nós fomos para tanto lado agora. Não sei não, mas eu acho que na próxima encarnação eu vim com tendência a ser médico. Psiquiatra. Você está louco. Larga a mão, eu não quero não. Vamos lá. Nossa, olha como é que você faz umas piadinhas, olha como é que o tempo passa. Vamos lá. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações de malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco
do cérebro ou do coração volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação, a Judas exclama em zombaria: que me importa? Isso é contigo. Ou seja, tudo que nós fizermos, vai ter repercussão para nós mesmos. Tiramos do lugar, tem que colocar no lugar. Fizemos chorar, limparemos as lágrimas. Levamos a tristeza, vamos ter que reviver a alegria. E por aí vai. Nesse interim nós nos movimentamos, nós trabalhamos, nós despertamos as nossas potências. Então, o endividamento também faz parte do nosso processo evolutivo, por incrível que pareça. Quando você erra, você se endivida e tem que ressarcir o débito. Ressarcindo o débito, você tem que se movimentar, você tem que trabalhar, você tem que esforçar-se. Nesse esforço, você está desenvolvendo suas possibilidades, suas potências. E assim, o avanço vai se dando, de uma forma ou de outra. Ou no caminho equilibrado, justo, correto, reto, a gente está evoluindo, ou nos caminhos tortuosos que fazem com que a gente tenha que ir para lá e para cá, reconstruindo as estradas da nossa vida, reconstruindo os nossos horizontes, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos atos, palavras, ações, das mais diversas, para que a gente possa encontrar novamente o equilíbrio. Se é que um dia a gente teve equilíbrio. A gente fala assim, nossa, eu perdi o equilíbrio, mas a gente tinha o equilíbrio? Às vezes não. Às vezes a gente não teve ainda a oportunidade de exteriorizar o caos interior que jaz dentro da gente. Então, pela falta de ação, a gente não se endividou. Por isso, essa época que nós estamos vivendo de tantos atropelos, de tantas coisas erradas, de tanta liberdade, é necessário para você agir, pensar, mostrar como você é, pôr para fora o seu eu. Às vezes, pelo medo de se expor, a gente não erra e mantém uma chaga muito grande dentro do nosso coração. Então, essa fase de liberdade é muito importante para justamente a gente se conheça e a gente conheça aqueles que estão ao nosso lado. Às vezes você pensa assim, nossa, o Valdomiro é uma pessoa tão boa, né? Tão paciente. Nada a ver. Nada a ver. A partir do momento que você conhece a pessoa, aí que você vai realmente, ele é bem desequilibradinho. Ele tem seus probleminhas. Então, é necessário que se exponha. É necessário que você haja. É necessário que você realmente ponha para fora o seu eu, para que você também se conheça. Eu ando com um pessoalzinho meio desequilibrado, viu? Eu tô... Não, eu brinco, mas eu tenho muitos amigos que não estejam me ouvindo agora, mas não tem nada a ver comigo, sabe? Com aquilo que eu abracei, com aquilo que eu faço, mas são meus amigos. E a gente se dá muito bem, cada um com seus defeitos, cada um com suas virtudes, assim como eu também tenho meus defeitos e minhas virtudes. Mas a gente vai sempre aprendendo um com o outro. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida, por opção minha, é o seguinte: você caminha no mundo com pessoas de todos os tipos. E todas elas têm o seu lado bom e têm o seu lado ruim. E você escolhe com qual dos lados você quer ficar. Ou você estimula o lado bom de cada um e olha e aprende com as virtudes do seu amigo, do seu irmão, do seu parente, exalta essas virtudes e é feliz, e seja feliz nessas escolhas, ou então você veja o lado negativo, julgue, não faça nada para melhorar e seja infeliz.
A gente precisa do semelhante porque ele é o maior espelho que existe. É o espelho das nossas imperfeições aos outros. É no outro que a gente consegue enxergar aquilo que nós somos. Porque nesse espelho nosso, que a gente se penteia, a gente não enxerga os nossos defeitos. A gente se acha até bonitinho. Mas nos outros a gente identifica. Uma fórmula, só para terminar, uma fórmula infalível de você se conhecer é o seguinte. Pega um amigo, conhecido, parente, qualquer um. Descreva-o. Pega qualquer um, descreva-o. Se nesses apontamentos a maioria do que você apontou for defeitos, pode ter certeza que esses defeitos você tem. Você vê nos outros, mas se você vê as virtudes, é ali, essas virtudes que você também consegue identificar em si. Então o outro é o melhor espelho do que nós somos. Se olhar para as paredes, o que é uma coisa boa, para treinar isso, não dá. Isso varia de indivíduo para indivíduo, né? Varia de indivíduo para indivíduo. A gente tem que aprender a conviver com Respeitar. Bom, eu agradeço muito ao conhecimento que o Espiritismo me passou, a tudo que ele me legou. Porque eu consigo hoje, mesmo que imperfeitamente, ver o lado bom das pessoas. De vez em quando não, mas na maioria das vezes a gente exalta o lado bom. Eu tenho essa qualidade de ir mais para o lado bom, para o lado ruim. Não totalmente, porque nós não estamos longe da perfeição, mas eu procuro sempre exaltar as coisas boas. É questão de escolha mesmo, seja quem for. Eu quero ir pelo lado bom. Sei que tem defeito, lógico, assim como eu também tenho, mas procuro exaltar o lado bom. E funciona esse negócio. Funciona, porque é uma coisa que eu já testei isso muito e muito na minha vida, com muitas e muitas pessoas. Quando você começa a vibrar positivamente por alguém, seja ele quem for, isso retorna para você. Essa gratidão, essa vibração benéfica, salutar, ela bate lá e volta para você. Então, se você dedica alguma coisa para o seu semelhante de bom, de construtivo, de salutar, de amizade, de carinho, de afeto, de fraternidade, a contrapartida ocorre. Mesmo que essa pessoa seja crivada de muitos e muitos e muitos defeitos. Porque todos indistintamente têm virtudes. Então é escolha você exaltar o lado bom ou o lado ruim. Procura fazer a exaltação do lado bom, sempre ver o lado bom das pessoas, como tudo na vida da gente muda para melhor. Uma certa quando você vê um mundo como ele é, e as pessoas como elas são, alguém mantém o Bom, como todos nós somos uma centelha divina e ela brilha no íntimo de cada um, cada vez que nós estimulamos para que esse brilho se acentue, ele mais vai iluminar a nossa alma. Então, fazer com que o brilho do outro se propague, se expanda, vai fazer também com que nós nos iluminemos. Se não com a nossa luz, com a luz que o outro vai refletir em nós. E você está falando para ti, ó, né? Está falando aqui por acaso. Eu tenho a ver com os dois capítulos
No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 3, Jesus envia os 42, né? Aí diz a eles, se encontrar alguém na estrada, não cumprimente, né? Se a pessoa não te cumprimenta, você não cumprimenta. Vai chegar na casa e diga, paz a esta casa, e se tiver alguém de paz, ele vai responder. Ou seja, a paz está com ele, ele está respondendo. Mas se a paz não tiver com ele, se não tiver ninguém de paz, então você não entra. Mas a paz está contigo, porque você está desejando a paz. Sim. A paz retorna para ti. É a lei do universo, né? Você põe para fora, exterioriza o que você tem de melhor ou de pior. O que vai de melhor, ela vai e volta. E de pior também. É a escolha nossa. Ser feliz, ser saudável emocionalmente, mentalmente, é escolha nossa. Escolha nossa. Tudo se dá a partir do que nós pensamos. Se você pensar muito negativo, vai atrair as coisas negativas. Pensou positivo, vai atrair as coisas positivas. É simples assim. Ah, mas tem certas variantes, mas aí vamos entrar numa ramificação extensa demais para o nosso horário. Já passei do nosso horário. Bom, gente, semana que vem nós continuamos nas nossas divagações. E tenham uma excelente semana, muita saúde, muita paz para todos.